Salve, salve, querida turma! Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e o tema da nossa aula de hoje são as estruturas populacionais. Essa aula corresponde à unidade 2, que está entre a página 571 a 586. Quando nós vamos falar, sobre as faixas etárias de uma população, talvez você esteja se perguntando qual é a relevância disso, professor, em uma sociedade? Por que é necessário compreender de que forma uma sociedade, uma determinada população se estrutura na sua divisão por idade? E a resposta é um tanto quanto óbvia, né? O conhecimento da distribuição dos habitantes por idade, sexo, a população que trabalha, os setores da economia pode revelar importantes, dados sobre a realidade econômica de um país. Então, ao analisar uma população, considera-se três grupos ou faixas principais, que corresponde à população jovem, de 0 a 19 anos, a população adulta de 20 a 65 anos e a camada da sociedade, o grupo, a faixa de acima de 65 anos, que são os idosos. A análise etária de uma população é importante pelas implicações que a predominância de uma ou outra faixa pode trazer vantagens ou preocupações para o planejamento de um país. Uma população com elevada taxa de crescimento demográfico, por exemplo, terá maior número de jovens e crianças. E isso demanda investimento público no que diz respeito à construção de escolas, no que diz respeito à condição de UTI neonatal, de hospitais, para atendimento a essa camada da população. Por outro lado, países que crescem pouco ou têm um aumento negativo da população apresentam muitos idosos em suas populações. Todas essas diferenças se refletirão também na formação de uma população ativa, ou seja, aquela que está disponível ao trabalho, na expectativa de vida e nas necessidades do mercado. Então, quando nós analisamos uma população, isso tudo é levado em consideração. Por exemplo, na África, as crianças com menos de 15 anos somavam, em 2015, 41% da população. E os jovens com idade entre 15 e 24 anos constituem 19%. Então, quando a gente pega, por exemplo, o gráfico, a porcentagem da população por faixa etária em grandes regiões, a gente percebe, por exemplo, que no continente africano há uma faixa significativa da população de jovens, E isso, ela se sobressai, por exemplo, sobre a América Latina e Caribe, que são 26, Ásia 24, Oceania 23, América do Norte 19 e Europa 16. Quer dizer, já revelando para a gente que existe uma enorme massa de população jovem nesses países, que compõem o continente africano. A população global ela está envelhecendo à medida que a fertilidade declina, reduz e a expectativa de vida aumenta. Em 2015, 12% da população mundial tinha 60 anos ou mais. O número de idosos está crescendo em uma faixa anual de 3,3% mais rápido de qualquer faixa etária. Então, esse é o cenário que nós identificamos sobre o comportamento das faixas etárias nos países. E aí, queridos, a gente percebe que a população, de acordo com os gêneros, elas oscilam muito de países para países, e especialmente no que diz respeito a determinados fenômenos, como, por exemplo, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, a população masculina ela é quase que o dobro da população feminina. E isso se justifica pela intensa entrada de imigrantes que buscam trabalhar nesses países,
Na China também a gente percebe que há um fenômeno, né, de maioria masculina. Por quê? A China ela sofreu, né, ela é resultado de infanticídio feminino, né? Diferentemente, por exemplo, dos países da Europa. Por exemplo, na Letônia são 84 homens para cada 100 mulheres. Na Bielorrússia são 86 homens para cada 100 mulheres. E na Ucrânia, 79 homens para cada 100 mulheres, né? Tal fato pode ser explicado pela expectativa de vida que é maior entre as mulheres do que os homens, além dos conflitos de guerras que ocorreram ao longo da história. No Brasil, só para que a gente possa ter uma ideia sobre os gêneros da população, a mulher vive, em média, 7 anos a mais que o homem, né? E isso se justifica justamente por maiores cuidados com a saúde, maiores precauções, menos tabus para fazer determinados exames, etc., né? Então, esse é o comportamento no que diz respeito a uma população. E aí, queridos, nós podemos dividir, né, a população de acordo com a pirâmide etária. Professor, pirâmide etária? Pirâmide etária. A pirâmide etária nada mais é do que um gráfico, ok? Igual que eu trouxe aqui para vocês do IBGE, que apresenta as principais estruturas de uma população, como a distribuição por faixa etária e por sexo. Demonstram também a expectativa de vida, ou seja, a esperança de vida, né? Quanto que a população ela vive, né? Que corresponde à esperança de vida média que aquela população tem ao nascer. Então, esse é do IBGE de 2018, bem recente, né? O IBGE, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada, PNAD, ela revela, né, uma comparação entre 2018 e 2012. Então, percebam, do lado direito, normalmente, são as mulheres, ok? Do lado esquerdo, normalmente, são os homens. A base é criança, o corpo da pirâmide são os adultos e o topo os idosos, né? Então, é dessa forma que se estabelece uma pirâmide etária, né? Através disso, nós conseguimos entender e compreender melhor a estrutura etária, né? A estrutura etária de uma população é a distribuição por grupos de idade, que podem ser reunidos em 3 faixas: jovens, adultos e idosos. Então, a estrutura etária, né, que é essa distribuição que a gente consegue compreender melhor. O gráfico ele fornece para a gente uma estrutura etária mais eficiente, né? Então a gente pode analisar, por exemplo, aqui a pirâmide etária das grandes regiões do mundo, de 2015 a 2020, tá certo? Então acompanha comigo aqui. Do continente africano, a base é larga e o topo é estreitíssimo. Vamos acompanhar com a Europa, por exemplo, a base é curta e o topo é mais largo. O que isso revela para a gente? Em países onde predomina, né, uma população jovem, há, do verbo haver no sentido de existir, maior taxa de natalidade, né? A taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher, é muito maior. E a expectativa de vida nesses países ela é reduzida. Diferentemente da Europa, que a taxa de natalidade, a taxa de natalidade, que é o número de crianças, né, por cada 1.000 habitantes, ela é bem reduzida. E, consecutivamente, a taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher, a média de filhos por mulher também ela é reduzida. Ok? Então, isso vai mudar, né? A estrutura, ou seja, a distribuição por grupos de idade, ela oscila de acordo com o tempo, porque cada país, cada continente tem um tempo histórico distinto, tem um processo histórico. E quanto maior escolaridade, maior acesso ao trabalho, acesso a métodos contraceptivos, acesso a tratamentos médicos, etc. Isso tudo vai variar com o tempo. E aqui eu trago um exemplo clássico de vocês, né? Isso aqui é um estudo do IBGE que mostra nascimentos ocorridos e registrados, né, por mulheres acima de 30 anos, né? Como tem aumentado as mulheres que têm filho acima de 30 anos. Talvez você esteja se perguntando aí, mas professor, eu conheço muitas pessoas que têm filho com menos, mas o que o IBGE tem sinalizado aqui para a gente, né, com que grupos de mulheres
acima de 30 anos aumentou, né? Então aqui, aumento da proporção de mães com mais de 30 anos. Isso já é uma mudança na estrutura etária brasileira, tá certo? E é aquilo que eu já discuti com vocês. Nós podemos identificar países com populações jovens, em fase de envelhecimento e envelhecidas, né? População jovens ocorre em geral em países subdesenvolvidos, onde o elevado crescimento vegetativo, isto é, a taxa de natalidade, menos a de mortalidade, e a baixa expectativa de vida são responsáveis por pirâmides etárias de base larga e topo estreito. População em fase envelhecida corresponde a países desenvolvidos jovens nos quais predominam os adultos, mas o contingente abaixo de 20 anos representa a parcela significativa da população. É o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil vive um bônus demográfico. Isto significa o quê, professor? A maior parte da população ela está se deslocando para a fase adulta, né? Ou seja, é uma população economicamente ativa, né? Ou seja, a população que está apta, ao trabalho, né? Pessoas de 14 a 59 anos, 65 anos, de acordo com a classificação, ela está apta ao trabalho. Ela tem condições de trabalho, a menos que tenha alguma deficiência, alguma comorbidade, não sei. Alguma coisa que impeça, né? E nós temos a população envelhecida, que corresponde a países desenvolvidos, particularmente os do norte e do noroeste da Europa. Nesse grupo, o desenvolvimento industrial contribuiu já no século XIX para a melhoria das condições socioeconômicas e médico-sanitárias da população, com a consequente elevação de sua expectativa de vida. Então, você tem uma variação da pirâmide etária. Queridos, encerro por aqui a minha aula. Espero poder ter contribuído para o desenvolvimento e aprendizagem de vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Por que em países como do continente africano existe maior taxa de natalidade, né? E em países da Europa a taxa de natalidade é reduzida? Tá aí a pergunta da semana. Estudem. Um grande abraço a todos e até uma próxima.